Eu tinha uma boa relação com minha colega de quarto na faculdade, Stacy. Às vezes ela era um pouco bagunceira, mas fora isso, não tivemos grandes problemas. Costumávamos emprestar coisas uma para a outra com frequência. Nosso dormitório na faculdade tinha beliches, o que eu achei incomum para a moradia universitária. Eu ocupava a beliche de cima, pois sou uma pessoa que acorda facilmente. Stacy frequentemente acordava durante a noite e eu não queria ser perturbada na parte de baixo. Há uma noite em particular que ainda me vem em mente, principalmente porque é difícil explicar logicamente. Stacy e eu estávamos no nosso quarto estudando. Eu estava na minha escrivaninha e ela estava na cama dela. Eu tinha uma apresentação importante no dia seguinte e estava revisando os pontos principais. Eu pratiquei minha apresentação com a Stacy algumas vezes e ela desempenhou o papel da audiência, fazendo perguntas. Depois, ela até me ofereceu uma das suas blusas emprestada para a apresentação, já que eu não tinha blusas formais comigo. Depois de me ajudar a praticar, ela voltou a estudar por um tempo e depois foi dormir. Eu ainda não tinha terminado de estudar, mas apaguei a lâmpada da minha escrivaninha como cortesia e continuei trabalhando no meu laptop a partir da minha beliche. O ronco ocasional da Stacy indicava que ela estava dormindo. Estudei em sair por mais 30 minutos a 1 hora antes de fechar o laptop, colocá-lo no pé da cama e ir dormir. Acordei por volta das 5 da manhã, quando o quarto estava começando a clarear. Ouvi Stacy se movendo abaixo de mim, murmurei o nome dela e ela respondeu com som baixo. Perguntei se ainda poderia emprestar sua blusa para minha apresentação, e ela disse que sim. Eu a observei abrir a porta do armário, pegar algo, acenar e sair do quarto. O som da porta se fechando me tirou do meu estado sonolento. Verifiquei o telefone para ver a hora. Eram cerca de 5 horas da manhã. Fiquei pensando, para onde Stacy poderia estar indo naquela hora? No entanto, o aceno foi um pouco estranho. Então ouvi um ronco vindo da beliche inferior. No começo pensei que estava imaginando. Como isso seria possível? Eu me inclinei sobre a borda da beliche de cima e vi Stacy dormindo sob os lençóis. Será que eu sonhei vendo ela no armário? Não, a porta do armário ainda estava aberta. Corri para a porta do quarto e olhei para o corredor, mas não havia ninguém à vista. Já havia se passado pelo menos 5 minutos desde que ouvi a porta fechar. Acordei Stacy e contei a ela que alguém tinha entrado no nosso quarto. Levei um tempo para acordar ela completamente, mas quando o fiz, estava visivelmente preocupada. Ela verificou o armário dela, mas parecia que nada tinha sido levado. Até hoje, ainda não tenho ideia de quem era aquela pessoa ou como ela entrou. Relatei um incidente à polícia universitária, mas a investigação deles e a revisão das imagens das câmeras na entrada não revelaram nada. Tenho certeza de que não foi uma alucinação ou um sonho. Na época da faculdade, durante o meu terceiro ano, morávamos em uma suíte no campus. Havia 4 quartos de dormitório na suíte. Metade do meu grupo de amigos estavam lá, nessa suíte. E todos compartilhávamos uma sala comum e uma pequena cozinha. Nosso amigo Cody, que originalmente estava na suíte conosco, acabou se mudando para um apartamento fora do campus, com um amigo dele. Então a universidade nos atribuiu automaticamente um substituto. Era um garoto chamado Rodney. Ele parecia normal, cabelo loiro curto, uma barba rala, quase sem sobrancelhas. E era realmente alto, tinha 1,93. Ele ficava no canto mais distante da suíte, ao lado do meu quarto. Nós tínhamos nossos próprios quartos, então havia 4 de nós lá na suíte. Nos primeiros dias, Rodney ficou mais na dele. Até que um dia eu voltei da aula e ele estava na sala de estar. Ele disse que precisava me contar algo. E então me disse que tinha parasomnia, o que era motivo pelo qual ele foi transferido do seu dormitório anterior. Eu não sabia o que era até ele explicar. Que era um distúrbio do sono,
que poderia fazer com que ele falasse ou gritasse durante a noite, devido a terrores noturnos. Ele só queria que todos nós soubéssemos, para que não achássemos estranho. No entanto, para ser sincero, essa foi a primeira conversa real que eu tive com ele, e me deixou mais desconfortável do que qualquer outra coisa. Eu estava esperando conhecer ele em um nível mais pessoal, não descobrir que ele tinha um distúrbio do sono. Também não entendi completamente por que ele achou necessário me contar. Eu mandei mensagem no grupo da suíte que fizemos com o Koji, ainda nele, perguntando se o Rodney também tinha contado a ele sobre o distúrbio do sono. Mas todos responderam que não, seguido de risos e confusão. Quando meus outros 2 colegas da suíte voltaram mais tarde, nos reunimos na sala comum e discutimos por que achávamos que o distúrbio do sono do Rodney poderia ter sido o motivo de sua transferência. Foi quando Rodney entrou e passou direto por nós, depois de nos cumprimentar. Ele foi para o quarto dele e fechou a porta. A TV estava alta, então cochichamos entre nós sobre ele. Naquela noite, ouvi uma batida na minha porta, no meio da madrugada. Perguntei quem era, mas não recebi resposta. Ignorei e pensei comigo mesmo. E se fosse o Rodney? No dia seguinte, perguntei aos meus amigos se algum deles havia batido na minha porta. E ambos me mandaram mensagem dizendo que não. O Cody estava rindo muito disso. Eu já estava assustado e estava esperando que isso não se tornasse algo regular, porque já estava perturbador. Algumas noites depois, as coisas pioraram. No meio da noite, eu já tinha acordado, checado meu telefone e eram 2 da manhã. Ouvi passos lá fora no pequeno corredor da área comum. E novamente, uma batida na minha porta. Desta vez não respondi. Eu sabia que era o Rodney. E ele estava começando a me deixar nervoso. Claramente ele era um sonâmbulo pesado. Mandei mensagem no grupo, ainda de madrugada, dizendo que isso havia acontecido de novo. Eles não responderam até a manhã seguinte, dizendo que não ouviram nada. Deve ter sido porque o quarto do Rodney era bem ao lado do meu. Naquele dia, bati na porta do Rodney e perguntei se tinha sido ele batendo na minha porta no meio da noite. Ele me disse que não se lembrava de ter feito isso, mas depois pediu desculpas por não ter mencionado que a parte da sua parassomania era sonambulismo. Ele me disse que era completamente inofensivo para eu não me preocupar, mas eu não via isso como inofensivo, já que isso estava me deixando acordado no meio da noite e me deixando assustado. Um certo tempo passou, que não consigo lembrar, provavelmente menos de 4 dias, e não ouvi mais batidas aleatórias na porta, o que me deixou feliz, mas essa história não seria contada se mais nada tivesse acontecido. Acordei com barulhos no meu quarto, olhei ao redor e vi o Rodney no canto, de costas para a parede, murmurando sozinho. E eu chamei, Rodney, e ele virou na minha direção e continuou dizendo, abre a porta, abre a porta. Fiquei realmente assustado. Ele olhou na minha direção, mas não parecia que ele estava me olhando, mas sim através de mim. Eu vi um sorriso no rosto dele e ouvi o que parecia ser uma risada baixa. Quando ele saiu do meu campo de visão indo embora, não sabia se devia acordá-lo ou não. Eu não sei nada sobre sonambulismo ou distúrbios do sono. Agora havia silêncio. Peguei meu telefone e estava prestes a mandar uma mensagem para meus amigos, mas fui interrompido por uma batida ensurdecedora em uma porta do lado de fora, acompanhado pela voz do Rodney gritando, abre a porta. Ele estava gritando como um louco. Corri para a área comum e o vi na extremidade oposta do corredor, socando a porta de um dos nossos colegas da suíte. Corri até o Rodney e comecei a sacudi-lo para acordar. Meus 2 amigos saíram dos quartos para ver o que estava acontecendo. E todos nós começamos a sacudir o Rodney até ele parar. Ele olhou para os 3 com um olhar vazio no rosto e disse, desculpa pessoal.
e foi para o quarto dele, fechando a porta. Ficamos todos lá em choque, sem saber o que dizer ou fazer. Um dos quartos vizinhos deve ter chamado a polícia do campus, porque eles apareceram na nossa porta. Tivemos que contar a verdade para eles. O Rodney falou com ele por um tempo e depois voltou para o quarto dele. Certifiquei de não ter deixado meu quarto destrancado naquela noite. No dia seguinte, o Rodney desapareceu, sem deixar rastro de que ele já esteve lá. Como eu disse, eu não sei nada sobre sonambulismo ou qualquer coisa do tipo, mas aquilo não parecia sonambulismo para mim. Eu não sei o que estava acontecendo na mente daquele cara, mas ele precisa de ajuda. Pronto para ter noite de arrepiar e adrenalina correndo nas veias? Não perca nenhum susto, mistério ou enigma do mundo de terror. Inscreva-se no nosso canal de YouTube hoje, toque no botão de inscrição e faça parte dos corajosos que enfrentam o desconhecido conosco.